Isso nada mais é do que resultado da nossa história. Eu lembro quando eu estudava ciências da religião, a gente via muito sobre como as religiões de matriz africana, na época que os imigrantes vieram para cá, para colonizar o país, foram trazidos como escravos, e como as religiões de matriz indígena mesmo, que já estavam aqui, elas se sincretizaram, ou seja, elas se uniram com a fé cristã, justamente por serem reprimidas e estarem à margem, influenciando fortemente a fé cristã. Então a fé cristã, ela começou a ser sincretizada com religiões de matriz afro, com religiões indígenas, e nessas religiões o inconsciente emocional, ele predomina. Preto, o que é inconsciente emocional? Eu vou explicar dois conceitos para você: o inconsciente emocional e o racional doutrinário. Ou seja, o inconsciente emocional tem a ver com a emoção, religiões que têm como sua base as sensações e experiências metafísicas ou sobrenaturais. E o racional doutrinário são religiões que têm como base uma literatura firme. E quando eu digo firme, não quero dizer verídica em sua essência. E olha como isso afetou a nós como cristãos cristãos protestantes, inclusive. Quem nunca ouviu falar na igreja, às vezes, sobre espírito e palavra como se fossem coisas distintas? Então o tal irmãozinho é mais do espírito e o outro irmãozinho é mais da palavra, quando na verdade a palavra é inspirada pelo Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito Santo da palavra. Nesse caso, o que as pessoas querem dizer é que existem cristãos que talvez sejam mais afetivos e cristãos que talvez sejam mais racionais. E eu não estou aqui defendendo nenhum dos dois extremos. O que eu quero dizer é que talvez nós como cristãos estamos aprendendo e ensinando uma idolatria, a sensação, mais do que adorar ao Deus que pode nos proporcionar, sim, sensações. Calma, pode parecer um pouco confuso, mas eu vou explicar. John Piper, em um de seus sermões, ele fala sobre esse vício em sentir. Como se nós, cristãos, estivéssemos indo aos domingos, aos cultos, apenas para ter uma sensação boa que nos sustente durante uma semana inteira. E aí, conforme a semana vai passando, parece que você vai perdendo aquela sensação que você teve, e isso te traz a impressão de que você está se afastando de Deus. Até que no próximo domingo eu preciso ir lá de novo, renovar essa sensação para passar mais uma semana, entre aspas, abençoado. Percebe que talvez a gente esteja se alimentando mais de uma sensação do que de um relacionamento constante com o Pai, entendendo que Ele está em todo o tempo conosco? E de que o nível de sensação que eu tenho, que eu não estou dizendo aqui descredibilizando isso, eu estou dizendo que não exista, mas que esse nível de sensação que eu tenho define a proximidade que eu estou de Deus. Isso é grave. É grave porque Jesus deixou muito claro que para os dele, ele estaria do lado até o fim. Então eu não posso quantificar se eu estou perto de Deus ou longe de Deus, ou se Deus está perto ou longe de mim, pelo que eu sinto, se a palavra me garante que ele está em todo o tempo. E nessa adoração aí da sensação, a gente percebe uma dinâmica da idolatria. Pense comigo, nós somos todos adoradores. Aquela frase que você ouve na igreja é verdade, de que nós nascemos para adorar. Isso foi colocado em nós, quando o Criador nos fez. Nós nascemos para adorar. Esse é o nosso propósito. E não pense que a gente nasceu para adorar porque ele é carente, porque Deus é um Deus carente, é um Deus que precisa de nós. Não, ele não precisa de nós. Agora, Efésios, capítulo 1, lá no verso 11 até o verso 14, vai deixar muito claro que tudo o que acontece é para a glória desse Deus. A questão é que a gente tem adorado outros ídolos. Dinheiro pode ser um ídolo, satisfação pessoal pode ser um ídolo, o prazer pode ser um ídolo. E tem ídolos que aparentemente são ídolos gospels. São ídolos que nós temos como atividades lícitas, e que são lícitas, mas que nós transformamos pela nossa dinâmica de idolatria em adoração. Já parou para pensar que talvez você possa estar idolatrando o seu ministério? Ou então você pode estar idolatrando o seu testemunho? Quantas pessoas passam a ser testemunheiros, eis aquilo, eis isso, como se a história de redenção delas mesmas salvassem alguém, quando a única história que salva é de Jesus Cristo. E eu não estou descredibilizando testemunho, só estou dizendo que o seu testemunho, ele talvez seja válido em situações específicas para pessoas específicas, não para basear ministérios ou muito menos a fé das pessoas. E a minha grande preocupação é quando igrejas começam a adorar a sensação, esse ídolo sutil e aparentemente lícito.
Percebe que toda dinâmica de adoração, ela tem alguns ritos. Por exemplo, se você adora o Deus verdadeiro, você vai investir tempo se relacionando com esse Deus verdadeiro. E se relacionar com esse Deus verdadeiro talvez não signifique sempre você ter essas sensações. Mas se você idolatra a sensação, toda vez que você para dedicar tempo para esse, entre aspas, Deus, você vai ter que sentir alguma coisa.